O outono chegará cedo naquele ano, pintando as árvores do jardim com tons dourados que contrastavam com a melancolia que habitava o coração de Beatriz. Seus 43 anos pareciam pesar mais naqueles dias cinzentos, quando cada brisa fria trazia consigo a lembrança daquele diagnóstico que mudará tudo. Infelizmente, Beatriz, as palavras do médico ecoavam em sua mente como um mantra doloroso. Após todos os exames realizados, as chances de uma gravidez bem-sucedida são praticamente inexistentes. Ela lembrava de como o consultório havia ficado silencioso após essas palavras, como se até o ar tivesse parado de circular. Seu marido, Gustavo, havia segurado sua mão com força naquele momento, mas mesmo ele pareceu lutar para encontrar palavras de consolo. Ainda há esperança, havia sussurrado mais tarde, em casa. A adoção pode ser nosso caminho para a parentalidade. Mas Beatriz não conseguia ouvir aquelas palavras então. Seu mundo havia desmoronado, e ela se refugiou em um silêncio que durou semanas. Evitava passar pelo quarto que haviam pintado de verde claro, cheio de esperanças e sonhos que agora pareciam infantis e impossíveis. Foi numa tarde chuvosa de abril que tudo começou a mudar. Enquanto organizava papéis antigos, Beatriz encontrou um folheto amarelado sobre o Orfanato São José, uma instituição centenária dirigida por freiras da Ordem Franciscana. Uma amiga havia lhe dado aquele papel meses atrás, mas ela nunca havia tido coragem de lê-lo realmente. Com mãos trêmulas, abriu o folheto. As fotografias mostravam crianças brincando em pátios espaçosos, sorrindo para as câmeras. Seus olhos se fixaram numa imagem específica. Uma menina de cabelos cacheados e olhos escuros que pareciam guardar segredos profundos demais para sua idade aparente. Algo naquele olhar tocou uma corda sensível em seu coração. Gustavo, chamou, sua voz quebrando na primeira sílaba. Ele apareceu imediatamente, como se estivesse esperando por esse momento há meses. Acho que estou pronta para tentar. Os procedimentos foram longos e burocráticos. Entrevistas com assistentes sociais, verificações de documentos, visitas domiciliares. Cada etapa parecia uma montanha a ser escalada, mas também representava uma esperança crescendo lentamente no peito de Beatriz. Gustavo se tornou seu porto seguro, lembrando-a constantemente de que o amor verdadeiro transcende laços sanguíneos. O dia da primeira visita ao orfanato São José amanheceu ensolarado, como se o universo conspirasse para dar-lhes coragem. O prédio de tijolos vermelhos se erguia majestoso contra o céu azul, suas torres antigas contando histórias de décadas de acolhimento e esperança. Irmã Conceição, uma mulher de cabelos grisalhos e sorriso caloroso, os recebeu no hall principal. Sejam bem-vindos, disse, seus olhos brilhando com bondade genuína. Sei que este momento pode ser overwhelming, mas quero que saibam que aqui cada criança é um tesouro, cada história é preciosa. Enquanto caminhavam pelos corredores cheios de desenhos infantis e o aroma de biscoitos recém-assados, Beatriz absorvia cada detalhe, o eco das risadas vindas dos pátios, as pequenas pegadas no chão encerado, as janelas abertas por onde entrava a luz dourada da tarde. Tudo respirava vida, segundas chances, novos começos. Foi então que a viu. Sentada sozinha numa varanda pequena, protegida por uma trepadeira de jasmins, estava uma menina de aproximadamente 5 anos. Seus cabelos castanhos caíam em cachos soltos sobre os ombros, e ela vestia um vestido azul que parecia ter sido amado até o desgaste. Em seus braços repousava uma boneca de pano com cabelos de lã amarela. Mas o que mais capturou Beatriz foram seus olhos, grandes, profundos, carregando uma melancolia que não deveria existir em uma criança. Esta é Isabela, explicou Irmã Conceição, notando o interesse imediato de Beatriz. Chegou aqui há quase 3 anos. Sua história é complicada, como muitas das nossas crianças. É uma menina especial, embora um pouco tímida no início. Beatriz se aproximou devagar, com cuidado de quem se aproxima de um filhote assustado. Agachou-se para ficar na altura da menina e sorriu com toda a ternura que conseguiu reunir. Olá, Isabela. Eu sou Beatriz. Qual é o nome da sua boneca? Isabela levantou os olhos cautelosamente, estudando esse rosto desconhecido. Após um momento que pareceu durar uma eternidade, murmurou: ela se chama Luz. Eu que costurei ela. Essas palavras simples perfuraram o coração de Beatriz como uma lâmina de luz. Algo na voz dessa criança, na maneira como segurava sua boneca, na vulnerabilidade escondida por trás daqueles olhos sérios,
conectou-se com uma parte de si mesma que ela pensava estar perdida para sempre. Que nome lindo, respondeu Beatriz, sentindo lágrimas ameaçarem transbordar. Nomes importantes sempre carregam histórias especiais. Isabela sentiu solenemente, como se compreendesse perfeitamente o significado profundo dessas palavras. Naquela noite, em casa, Beatriz não conseguia parar de pensar na pequena. Cada vez que fechava os olhos, via aquele olhar profundo, aquela solidão disfarçada de força. Gustavo a encontrou acordada às 4 da manhã, sentada junto à janela, observando as estrelas. É ela, disse Beatriz sem preâmbulos. Sei que é ela, Gustavo. Sinto como se meu coração a tivesse reconhecido. Gustavo sentou-se ao lado de sua esposa e tomou sua mão. Se você tem certeza, então vamos em frente. Mas quero que você saiba que isso não será fácil. Isabela viveu coisas que uma criança não deveria viver jamais. Ela vai precisar de tempo, paciência, amor incondicional. Eu sei, respondeu Beatriz, olhando com uma determinação que ele não via há meses. Mas também sei que temos muito amor para oferecer. E algo me diz que ela também tem muito amor para compartilhar, só precisa se sentir segura para isso. Os meses seguintes foram um processo gradual de visitas, brincadeiras compartilhadas e pequenos momentos de conexão. Isabela era uma criança inteligente, mas cautelosa, que havia aprendido a se proteger emocionalmente. No entanto, pouco a pouco começou a se abrir. Beatriz descobriu que ela adorava histórias de princesas, especialmente aquelas onde os personagens encontravam suas famílias depois de grandes jornadas. Você acredita em finais felizes? Perguntou Isabela uma tarde, enquanto liam juntas sob a sombra dos jasmins. Beatriz fechou o livro e olhou para a menina com toda a honestidade que conseguiu reunir. Acredito que finais felizes às vezes não são como imaginamos no começo, mas isso não os torna menos reais ou menos bonitos. O dia em que finalmente levaram Isabela para casa foi um daqueles dias que ficam gravados na memória para sempre. Beatriz havia transformado o antigo quarto de bebê numa verdadeira explosão de cores e carinho. Havia pendurado cortinas com borboletas, colocado uma estante cheia de livros ilustrados, e na cama descansava um novo urso de pelúcia ao lado de um lugar especial para a Luz, a boneca de pano. Isabela entrou no quarto com passos pequenos e cautelosos, abraçando firmemente sua boneca. Seus olhos percorreram cada canto, cada detalhe que Beatriz havia escolhido pensando nela. Tudo isso é para mim? Perguntou com voz quase inaudível. Tudo, respondeu Beatriz, ajoelhando-se ao seu lado. Esta é sua casa agora, Isabela. Sua família. Aquela primeira noite foi um sucesso silencioso. Isabela dormiu a noite toda sem pesadelos, e pela manhã, Beatriz a encontrou desenhando num caderno que havia colocado na mesinha de cabeceira. O desenho mostrava 3 figuras de mãos dadas, uma mulher de cabelos compridos, um homem alto, e uma menina pequena no meio. Acima de todos eles, um grande coração vermelho os envolvia como um abraço. Somos nós? Perguntou Beatriz, sentando-se na beira da cama. Isabela assentiu timidamente. Minha nova família. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Isabela floresceu em seu novo lar como uma flor que finalmente recebe a água e a luz de que precisa. Aprendeu a rir sem medo, a correr pelo jardim, a pedir ajuda quando precisava. Beatriz descobriu que ser mãe não tinha nada a ver com gravidez ou parto, mas com esses momentos cotidianos cheios de amor. Preparar o café da manhã favorito, cuidar de joelhos ralados, ler a mesma história pela 15ª vez porque era a que acalmava os pesadelos. Gustavo revelou-se um pai natural, com paciência infinita e um talento especial para fazer Isabela rir. Os fins de semana se tornaram aventuras familiares, visitas ao parque, tardes de artesanato, sessões de cinema em casa com pipoca caseira. A casa se encheu de vida, de risadas, daquelas pequenas tragédias infantis que se resolvem com beijos e chocolate quente. Mas foi durante o 3º ano que algo inesperado mudou o rumo de suas vidas para sempre. Beatriz havia começado a se sentir estranha há algumas semanas. Fadiga constante, enjoos matinais, uma sensibilidade incomum a certos cheiros. A princípio atribuiu tudo ao estresse do trabalho e as noites em claro cuidando de Isabela quando ela tinha pesadelos. Mas quando os sintomas persistiram, Gustavo a convenceu a procurar o médico. Provavelmente você só precisa de vitaminas e mais descanso, havia dito ele,
beijando sua testa. Você tem trabalhado demais, e ser mãe em tempo integral também é exaustivo. Mas o doutor tinha notícias completamente diferentes. Beatriz, disse ele com um sorriso que confundiu completamente a mulher. Parabéns. Você está grávida. O mundo parou. Beatriz sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés, como se estivesse caindo em câmera lenta através do espaço e do tempo. Grávida. Depois de todos os anos de tentativas frustradas, depois de todos os diagnósticos que afirmavam ser impossível, mas os médicos disseram que era impossível, gaguejou, agarrando-se ao braço de Gustavo como se fosse uma âncora no meio de uma tempestade. Às vezes a medicina não consegue explicar os milagres, respondeu o médico com carinho. É raro, mas não impossível. O corpo humano pode nos surpreender de maneiras que ainda não compreendemos completamente. A viagem de volta para casa transcorreu num silêncio carregado de emoções contraditórias. Beatriz sentia alegria, medo, incredulidade e culpa se misturando em seu peito como uma tempestade emocional. Como diriam para Isabela? Como se certificariam de que ela não se sentiria substituída ou menos amada? Isabela os esperava em casa, brincando no jardim com sua nova coleção de bonecas que havia crescido durante os últimos meses. Ao vê-los chegar, correu em direção a eles com os braços abertos, como sempre fazia. Mamãe! Papai! Onde vocês estavam? Senti tanto a falta de vocês. Beatriz a abraçou com uma intensidade que surpreendeu a menina. Naquele momento, toda a culpa e o medo se dissolveram, substituídos por uma certeza absoluta. Isabela era sua filha, havia sido sua filha desde o momento em que seus olhos se encontraram sob os jasmins do orfanato, e nada no mundo poderia mudar isso jamais. Naquela noite, depois de colocar Isabela na cama com o ritual habitual de história, canção de ninar e beijos de boa noite, Beatriz e Gustavo se sentaram na sala para planejar como abordar essa nova situação. Temos que contar para ela logo, disse Beatriz, torcendo nervosamente as mãos. Não quero que ela descubra por acaso, ou que sinta que estamos escondendo algo importante. Concordo, respondeu Gustavo, tomando suas mãos para acalmar seu nervosismo. Mas também temos que garantir que ela entenda que isso não muda nada entre nós e ela. Que ela continua sendo nossa prioridade, nossa filha amada. No dia seguinte, aproveitaram um momento tranquilo depois do almoço para conversar com Isabela. Estavam sentados os três no sofá da sala, com a menina no meio, abraçando Luz como sempre fazia quando intuía que algo importante estava prestes a acontecer. Isabela, querida, começou Beatriz, acariciando suavemente o cabelo da menina. Papai e eu temos algo muito especial para te contar. Os olhos grandes de Isabela se fixaram nos de Beatriz com aquela intensidade que sempre a caracterizava. O que aconteceu, mamãe? É algo ruim? Não, meu amor, não é nada ruim. É algo muito lindo, respondeu Gustavo com um sorriso tranquilizador. A mamãe vai ter um bebê. Você vai ter um irmãozinho ou irmãzinha. Isabela piscou várias vezes, processando a informação. Então, sua expressão mudou para algo que Beatriz não conseguiu decifrar imediatamente. Surpresa? Medo? Emoção? Um bebê de verdade? Perguntou finalmente, sua voz apenas um sussurro. Sim, meu amor, um bebê de verdade, confirmou Beatriz, tentando manter sua voz estável. O que você acha disso? Isabela ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Então, olhou para Beatriz com aqueles olhos profundos que pareciam ver diretamente na alma. Mas eu continuo sendo sua filha? Mesmo que o bebê saia da sua barriga e eu não. O coração de Beatriz se partiu e se consertou ao mesmo tempo. Tomou o rosto de Isabela entre suas mãos, olhando-a com toda a intensidade do amor maternal que havia crescido em seu peito durante os últimos 3 anos. Isabela, minha menina linda, escute-me muito bem. Você é minha filha, minha primeira filha, minha filha do coração. Não importa como você chegou até mim, não importa se compartilhamos o mesmo sangue ou não. Você é minha filha, para todo sempre. Este bebê não vai mudar isso nunca. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Isabela, mas não eram lágrimas de tristeza. E eu posso ensinar coisas para o bebê? Como você me ensina? Claro que pode, respondeu Gustavo, juntando-se ao abraço familiar. Você será a irmã mais velha mais importante do mundo. O bebê vai ter muita sorte em ter você. A partir daquele momento,
Isabela se tornou a irmã mais velha mais entusiasmada que se pudesse imaginar. Conversava com o bebê todas as noites antes de dormir, colocando sua mãozinha sobre a barriga crescente de Beatriz. Cantava canções que havia aprendido no orfanato, contava histórias, e até havia feito um desenho que colou na porta do quarto que estavam preparando para o novo membro da família. Os meses passaram entre preparativos, emoções e a maravilhosa experiência de ver Isabela florescer em seu papel de irmã mais velha. Beatriz observava com espanto como a menina havia amadurecido, como havia encontrado nessa nova responsabilidade uma fonte de orgulho e propósito. Uma noite de primavera, enquanto Beatriz organizava as roupas do bebê no novo quarto, encontrou Isabela sentada no chão, segurando Luz e falando baixinho. "Com quem você está conversando, meu amor?" perguntou Beatriz, sentando-se ao lado dela no chão. "Estava contando para a Luz sobre quando eu não tinha família", respondeu Isabela com aquela honestidade brutal que só as crianças possuem. "Disse para ela que é muito ruim ficar sozinha, mas que quando você encontra sua família de verdade, é como se seu coração se enchesse de luz." Beatriz sentiu as lágrimas ameaçarem transbordar. "E o que mais você disse?" "Que o bebê vai ter muita sorte porque vai nascer já com uma família que o ama. Que não vai ter que esperar como eu tive que esperar." Isabela levantou os olhos para Beatriz. "Mamãe, você acha que minha mãe de antes me amava?" A pergunta atingiu Beatriz como um soco no estômago. Era a primeira vez que Isabela mencionava sua mãe biológica desde que veio morar com eles. Respirou fundo, procurando as palavras certas. "Querida, às vezes as pessoas não conseguem cuidar de seus bebês por motivos muito complicados que as crianças não conseguem entender. Isso não significa que não os amem, mas às vezes o amor não é suficiente quando há problemas muito grandes." Acariciou o cabelo de Isabela com ternura infinita. "O que eu sei é que você merece ser amada, cuidada e feliz. E que você chegou até nós exatamente quando deveria chegar." Isabela sentiu, parecendo satisfeita com a resposta. "Tudo bem. É que às vezes eu me pergunto coisas, mas já não dói como antes." Naquela noite, Beatriz não conseguiu dormir. As palavras de Isabela ecoavam em sua mente, lembrando-a da incrível força dessa menina que havia transformado sua vida de maneiras que nunca havia imaginado possíveis. Levantou-se silenciosamente e foi ao quarto de Isabela, onde a encontrou dormindo pacificamente, abraçando Luz. Ficou ali por muito tempo, observando o rosto sereno de sua filha, sentindo uma gratidão tão profunda que quase a dominava. Essa menina, que havia chegado à sua vida quando menos esperava, lhe havia ensinado que o amor não conhece biologia, que família se constrói dia a dia com pequenos atos de carinho, e que milagres às vezes vêm disfarçados de desafios. O dia do parto chegou com a rapidez de uma tempestade de verão. Beatriz acordou na madrugada com contrações fortes e regulares. Gustavo correu para preparar tudo enquanto Beatriz, entre dor e emoção, pensava em Isabela, que dormiria mais algumas horas antes que irmã Conceição viesse cuidar dela. "Você está pronta?" perguntou Gustavo, carregando a bolsa do hospital. "Mais que pronta", respondeu Beatriz, apertando sua mão. "Vamos conhecer nosso bebê." Horas mais tarde, enquanto Beatriz segurava em seus braços seu filho recém-nascido, um pequeno milagre de cabelos escuros e olhos curiosos, só conseguia pensar numa coisa: no momento em que Isabela conheceria seu irmãozinho. Quando finalmente trouxeram Isabela ao hospital, ela entrou no quarto com passos cautelosos, carregando um desenho feito especialmente para a ocasião. Ao ver o bebê nos braços de Beatriz, seus olhos se iluminaram com uma alegria pura e genuína. "Posso conhecê-lo?" sussurrou, aproximando-se devagar. "Claro, meu amor. Vem cá." Isabela subiu cuidadosamente na cama e olhou para o bebê com fascínio. "Ele é muito pequenino", observou. "Como ele vai se chamar?" Beatriz e Gustavo trocaram um olhar cheio de significado. "Queríamos te perguntar uma coisa", disse Beatriz. "O que você acha se chamarmos ele de Miguel?" "Miguel", repetiu Isabela, como se estivesse saboreando o nome. "Eu gosto. Miguel, eu sou sua irmã mais velha, Isabela. Vou te cuidar sempre." Naquele momento, observando seus dois filhos juntos, Beatriz compreendeu que sua história não havia sido a que havia imaginado originalmente, mas havia se tornado muito mais bonita do que jamais poderia ter sonhado. A família que havia construído não era perfeita, mas era real, era sua,
e estava cheia de um amor que havia crescido de maneiras inesperadas e maravilhosas. Isabela, sua primeira filha do coração, havia preparado o caminho para esse novo milagre, e agora os quatro estavam unidos por laços que iam muito além do sangue. Estavam unidos pela escolha, pelo compromisso, e por um amor que havia se mostrado mais forte que qualquer obstáculo. Enquanto voltavam para casa como uma família completa, Beatriz olhou pelo retrovisor e viu Isabela cantando suavemente para seu irmãozinho, e soube que havia encontrado seu felizes para sempre, um que era diferente do que havia imaginado, mas infinitamente mais rico e bonito do que jamais poderia ter sonhado.